Olá, a paz do Senhor, que bênção! E ao mesmo tempo, que pena, estamos encerrando esse trimestre maravilhoso. Como aprendemos com a palavra de Deus, com essas duas mulheres incríveis, instrumentos afinados por Deus para seus propósitos e seus decretos. Você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Para você que está aqui semanalmente, acompanhando as minhas aulas, o meu canal, seja bem-vindo também, que Deus continue te abençoando, nos dando graça para continuarmos firmes no Ministério do Ensino na EBD. Falamos sobre tantas mulheres e por que não dizer que nós também temos aqui mulheres maravilhosas, que são instrumentos afinadas por Deus para esta obra tão grande que é o Ministério do Ensino. Quantas mulheres dispuseram, estão se dispondo para o serviço no reino de Deus e ensinando crianças, adolescentes, juvenis, jovens e também na classe dos adultos. Que Deus continue nos abençoando e nos dando graça neste ministério tão maravilhoso. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa aula vai ficar um pouquinho extensa, porque eu vou trazer aqui o resumo das 12 primeiras lições, para a gente dar aquela relembrada de tudo que falamos durante todo esse trimestre. E é claro que no último trimestre nós teremos também um assunto muito maravilhoso e importante para as nossas vidas. Hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sobre Esther, a portadora de boas novas. Os textos que foram tomados é Esther capítulo 8, verso 4 a 8, capítulo 9, 29 a 31 e também capítulo 10, verso 1 a 3. E como Esther, todos nós devemos ser portadores de boas novas. E o Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas que nós levamos para todas as pessoas, que existe um Deus que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E que existe uma eternidade com Ele nos aguardando. Leve essas boas novas para aquelas pessoas que ainda não ouviram. Se você acreditava até aqui que Deus não tenha propósitos específicos com mulheres, foram dissipadas todas as suas dúvidas. Mulheres podem sim ser protagonistas na obra de Deus. Ruth e Esther, duas mulheres que protagonizaram a sua história, mudaram o destino das pessoas, de uma nação e do mundo, cada uma em seu tempo. Isso nós tratamos na lição de número 1, uma visão bem panorâmica a respeito dos dois livros. De Ruth e Esther, aproximadamente 500 anos. De Belém para Susa. Ruth, uma mulher importante na linhagem de Davi. E Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Antes de sermos instrumentos nas mãos de Deus, devemos ter testemunho de nossa conduta e de nossos relacionamentos. Ruth, uma mulher que cumpriu seu papel de esposa, de nora e de mulher de Deus. Tratamos isso na lição de número 2. Esther foi a rainha não somente por sua beleza, mas também por sua educação, sua humildade e sua obediência. O livro de Esther e Ruth são 2 livros lidos anualmente nas festividades judaicas. Ruth é lido na festa das colheitas ou de Pentecostes, e Esther na festa de Purim. Ruth é um livro cujos acontecimentos se deram no tempo de Juízes, não sabemos quando, e Esther, seus fatos se deram depois do exílio babilônico. O que uniu Ruth e Noemi, nós tratamos da lição de número 3, foi o amor e a fé
de Ruth pelo Deus de Israel. Mesmo com a insistência de Noemi de que ela voltasse a seus antigos costumes, já estava decidida e convicta suficiente de que elas estavam ligadas por algo muito maior. O amor que devotavam uma à outra e ao próprio Deus. Na lição 4 é o encontro de Ruth e Boaz. Uma mulher disposta a cuidar de sua sogra por todos os dias de sua vida. E Deus já havia preparado aquele momento. Em meio à colheita, Ruth rabiscando nos campos de Boaz. Ele a viu e sua fama já havia chegado a ele antes mesmo de conhecê-la. E claro, apaixonou-se por ela. Na verdade, Ruth era uma mulher apaixonante e conquistou a todos, mesmo sendo uma moabita. Ela é a prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Estudamos sobre a remissão feita por Boaz, semelhante à que Jesus fez por nós. A diferença é que a remissão feita por Jesus é com 2 S's. Não houve nada em troca. Não pagamos nada por isso. E Jesus não levou nenhuma vantagem em nos comprar para Deus. Boaz, na remissão feita por ele, ele levaria o prêmio da propriedade de Elimeleque e ainda se casaria com uma jovem linda e viúva. Na lição, tivemos uma visão panorâmica do livro, cujo desenrolar compreendemos melhor ao lermos o livro de Esdras, dos capítulos 1 a 6. Autoria desconhecida, entretanto, os fatos narrados é de alguém que vivia na Pérsia e conhecia os costumes da época. Mesmo tendo a permissão de regressarem a Jerusalém para a reconstrução do templo, segundo o edito de Ciro, continuavam ainda um povo escravizado pelo Império Persa. Muitos judeus esconderam sua verdadeira nacionalidade para não serem perseguidos por outros povos que ali estavam em Susa. Estavam confiados na falsa estabilidade dada pelos governantes e preferiram o conforto da Pérsia do que regressarem a Jerusalém e reconstruírem a cidade. Na lição de número 7, tratamos da deposição da rainha e os motivos que a levaram à perda da coroa. Desobedeceu a uma ordem do seu rei, marido e soberano da nação. Mas aprendemos que tudo isso, a seu tempo, ia corroborar com os propósitos divinos. Depois de 4 anos da deposição de Vasti, algumas moças foram levadas ao palácio, independentemente de sua origem, para o harém do rei e ser a possível rainha. Esther caiu nas graças do eunuco Regai e com seus cuidados e orientação, além de sua beleza genuína e graça, foi escolhida por Assuero como nova rainha da Pérsia. Era a mão de Deus controlando a história. Na lição 8, Mardoqueu, um homem cheio de convicções e fé no Deus vivo, decidiu confessar suas origens aos amigos do palácio, depois de ser indagado quanto à sua decisão de não curvar-se diante de Amã, primeiro-ministro da Pérsia. Não era uma questão de idolatria reverenciar um superior, até porque isso acontece mesmo nos dias de hoje. Amã era um amalequita e Mardoqueu não se curvaria diante de um inimigo do povo judeu, mas não planejava nada contra a vida de Amã. Isso lhe custou muito caro e poderia ter custado não somente a sua vida, mas a de todo o povo judeu. Não era um capricho, era convicção. Não se dobrou diante das ameaças e se manteve firme em suas convicções, como Daniel na Babilônia. Descobriu uma trama contra a vida de Xerxes
e seu feito apenas foi registrado nas crônicas do rei e nada recebeu por isso. Mas era Deus administrando o futuro. Deus sempre reserva algo muito melhor para nós. Por isso, não se desespere se você ainda não foi honrado. Não sabemos os motivos, mas Amã foi exaltado por Xerxes e ele se achava um deus. Amã se sentiu ferido pelo desprezo de Mardoqueu. Entretanto, esse ódio era fruto da inimizade que eles tinham intergeracional. Na lição 9, encontramos a conspiração diabólica de Amã contra os judeus e a omissão de Assuero a respeito do genocídio de uma nação. Amã é o primeiro homem a desejar a morte em massa dos judeus. Ele representa o anticristo do futuro. Se não fosse a intervenção divina, ele teria tido sucesso em seus planos diabólicos. O rei receberia um alto preço, 10.000 talentos de prata. Isso, é claro, envaideceu Assuero em aumentar os seus lucros. Escolheram um dia determinado para isso. Lançaram sorte sobre o destino dos judeus. E justamente no mês de Abib, ou Nissan, em que celebravam a festa dos pães asmos e a Páscoa, foi lançado sorte sobre eles. Ao invés de alegria, agora luto. Comemoravam a saída do Egito e agora já tinham um dia escolhido para que fossem exterminados. Ninguém estava em segurança, pois o território persa alcançava até mesmo Jerusalém. Somente Deus poderia livrá-los daquele infortúnio ou daquele genocídio. Amã não contou a Assuero os verdadeiros motivos daquele pedido. Enquanto ele e o rei bebiam em comemoração ao grande feito, os judeus choravam e clamavam a Deus, e isso em praça pública, para que alguém intervisse por eles. O antissemitismo sempre existiu, e em todos os tempos viera com uma roupagem diferente, mas sabemos o real motivo. Ele é diabólico. Nacionalista, religioso, racial. E em nossos dias podemos perceber que o antissemitismo é muito forte. E somente Deus pode guardar os judeus dos ataques dos inimigos, que não querem simplesmente tomar a terra deles, mas riscarem os judeus da face da terra. Na lição 10, Esther é convocada por Mardoqueu para interceder junto ao rei em favor dos judeus. Ela teve um pouco de medo, entretanto, Mardoqueu não importou-se com os temores dela e foi advertida por ele, dizendo que pagaria com a vida se não usasse de sua influência real para ajudar seu povo. E que talvez, para um momento como aquele, ela havia sido escolhida como rainha. Encorajou-se diante dos apelos do seu povo, com certeza ela estava incluída naquela agenda diabólica. Convocou o povo para oração e jejum de 3 dias, para que Deus lhe desse graça e encontrasse o favor do rei. Esther confiou em Deus e tomou uma decisão arriscada de entrar à presença de Assuero. Ela não estava tentando a Deus, porque é perigoso quando tentamos a Deus. Não era um capricho, era a vida de seu povo, e escolheu correr o risco confiando em Deus. Na lição 10, somos advertidos que o caminho da humildade é a melhor decisão que devemos tomar. Deus exalta aqueles que se humilham, principalmente debaixo das potentes mãos. Deus é Deus que controla a história, dirige nossos passos, conhece nosso coração e controla nossas ações. Esse mesmo Deus controla nossa fisiologia e pode tirar o sono de alguns governantes para que hajam segundo os seus decretos. Assuero perdeu o sono e foi dirigido por Deus a ler suas crônicas diante de inúmeras possibilidades
para se distrair. Era chegado o momento. Mardoqueu não havia sido esquecido por Deus. Deus sempre nos honrará no momento oportuno, quando for chegado o tempo. E chegou o tempo de Mardoqueu ser honrado. E chegou o tempo de Amã ser humilhado. Era um homem arrogante, soberbo, e por acreditar que Assuero estava falando sobre ele, escolheu as maiores honrarias que um homem poderia ter, pois desejava ocupar o mesmo lugar real. Foi humilhado, pois teria de exaltar um homem cujo povo estava determinado a morrer. Foi avisado por sua esposa que estava chegando o fim, pois lutando contra os judeus, ele não teria vitória. Deus lhe deu tempo de arrependimento, mas ele rejeitou. Foi convocado para o segundo banquete com a rainha Esther. Não sabia ele que seu fim estava próximo. Devemos confiar em Deus ao invés de ficarmos buscando resolver nossos problemas com brigas e discussões. Deus pode mudar nossa vida em um dia ou em uma noite, como foi com Mardoqueu. E na lição de número 12, que reviravolta nos planos de Amã e que livramento aos judeus por confiarem no Senhor. Discorremos sobre o mal que o álcool pode fazer na vida das pessoas e que a abstinência é o melhor caminho para os cristãos e para quem deseja viver uma vida sóbria. Deus nos mandou evitar o consumo das bebidas alcoólicas e nos orientou a nos encher do Espírito Santo. Esther usou de sabedoria ao denunciar a Amã. Primeiro, relatou o fato de que se fossem sido vendidos, ela não incomodaria o rei. Mas a vida dela e do seu povo corria risco. Alguém planejou a sua morte e a de seu povo. Assuero nem sabia sua origem, mas indignou-se ao saber que alguém intentava contra a sua rainha e contra o seu povo. Perguntou quem era essa pessoa. Chegou o momento de denunciar o seu algoz, Amã. Assuero ficou furioso e mandou que Amã fosse enforcado na própria forca construída em sua casa para Mardoqueu. Uma vitória havia alcançado. O rei não desejava a morte deles, mas não poderia revogar o decreto persa. Precisavam encontrar uma saída urgente. O tempo estava correndo. Deus sempre nos dá livramento, mas em nossas vitórias, Deus quer e requer esforço da nossa parte. Em todas as épocas, as pessoas estão sedentas de honrarias e riquezas e não se importam a que preço consigam isso. E sabe a fonte de inspiração desses cristãos? Os personagens bíblicos. Inspiram-se na riqueza de Abraão, de Jacó, na posição de José, no poder dos apóstolos. Mas será que essas mesmas pessoas querem viver o que elas viveram? Passar por todas as provações que elas passaram? Quantas mulheres querem a sorte de Ruth e Esther? Nunca foi sorte na vida destas mulheres. Foram instrumentos usados por Deus para propósitos específicos e pagaram um alto preço por isso. Infelizmente, os que se dizem evangélicos desceram o nível mais baixo do cristianismo. Se deixaram levar pela fama e exatamente este mês do ano, muitos receberam um troféu de melhor cantor gospel, melhor pregador, profeta que mais se destacou. Enfim, estão vivendo outro evangelho. A maioria não quer o evangelho da cruz, da renúncia, da perseguição, do desprezo. Simplesmente querem a parte da fama e do dinheiro. Mardoqueu não avisou o rei, porque queria honras, mas pela vida do soberano. E somente depois de 5 anos foi honrado por isso. Suportou todas as afrontas de Amã. Entretanto, não deixou a porta do palácio.
Será que estamos dispostos a viver tudo isso somente pelo propósito de servir a Deus? No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Esther não intercedeu somente por ela, mas por todo o seu povo. Foi a difusora de boas novas, espalhou a notícia do novo decreto. No primeiro ponto, a humildade de Esther e sua súplica. O rei deu a Esther a casa de Amã. Ela confessou a ele que Mardoqueu era seu parente. Assuero deu a ele o anel que outrora fora de Amã e o nomeou administrador de todos os bens de Amã. Entretanto, Esther não queria apenas para si e sua família e prostrou-se aos pés do rei, intercedendo pelo povo e que revogasse o decreto. Ele, enternecido, estendeu-lhe o cetro de ouro e ela levantou-se, já fazendo uma petição. Somente se fosse do agrado do rei, se ele considerasse que fosse justo que se escrevesse uma ordem revogando as cartas de Amã. Que sabedoria! Ela não suportaria a destruição de todo o seu povo e de familiares. O dia estava predeterminado. Seria no dia 13 de Adar, o 12º mês, entre fevereiro e março do nosso calendário. Eram 127 províncias. O decreto não poderia ser revogado, era uma lei persa, entretanto, poderia escrever outro decreto em que estas mesmas pessoas poderiam defender-se dos seus algozes. Nem tudo estava perdido, porém era necessário que eles fizessem a sua parte, se defenderem. Josué foi escolhido por Deus para introduzir o povo na terra prometida. Ele tinha certeza da presença de Deus, mas ele teria que fazer a sua parte. A ele Deus disse: seja corajoso, se esforce, medita na palavra de Deus dia e noite, pois ela te fará prosperar. Muitos acreditam que Deus fará tudo sozinho, que a vitória virá sem nenhum esforço da nossa parte. Tudo de bandeja é o que muitos querem e esperam. Não fazem nada, não oram, não buscam a Deus, não se esforçam, não meditam na palavra de Deus e ainda são medrosos. No ponto 2, segurança jurídica. Por maiores que sejam as tragédias ou crimes, a lei não pode ser violada. Isso no tempo do Império Medo-Persa. Dario não pôde revogar a lei que recaiu sobre Daniel. Havia sido proibido durante 30 dias que se alguém pedisse algo que não fosse ao rei, seria lançado na cova dos leões. Assuero não pôde revogar o decreto contra os judeus. Em todas as nações, todos estavam sujeitos às leis do país. Estamos sujeitos às autoridades, porque toda autoridade é ordenada por Deus. Jesus nos deu o exemplo. Quando foi arguído se era lícito pagar impostos, ele respondeu que deveriam dar a César o que era de César e dar a Deus o que é de Deus. Ninguém está acima da lei em um país democrático como vivemos, isto é, de segurança jurídica. Senão todos fariam decretos abusivos a todo instante. Infelizmente, estamos sim vivendo uma ditadura jurídica, decisões monocráticas e sem legalidade. Você pode discordar de uma decisão judicial, apelando a uma outra instância superior e conseguir revogação da decisão anterior, conforme o entendimento dos juízes da instância recorrida. Mas no caso da lei persa, isso era impossível e conseguiram com um novo decreto que apenas pudesse
se defender e não atacar. A Constituição Federal é a autoridade máxima em nosso país. E o que ela diz deve ser cumprido. Uma lei somente pode ser mudada no Brasil por intermédio do parlamento. Eles fazem as leis. São as pessoas que elegemos que têm o poder de mudar e fazer as leis. Por isso, não venda seu voto. Escolha alguém compromissado com o povo e com a nação. Devemos orar pelas autoridades do nosso país. E isso trará paz sobre o nosso país. No ponto 3, o direito de defesa. O novo decreto era isso. Poderiam defender-se das pessoas que quisessem atacá-los. Deveriam ficar prontos e armados para esse dia. Então, não era somente Amã que destilava ódio contra os judeus. Havia um grupo maior espalhado pelas províncias e concordaram ou foram influenciados pelo diabólico Amã. Não era uma vingança gratuita ou indiscriminada, era generalizada. Quando as cartas foram entregues às províncias, houve muita alegria entre os judeus e temor entre os povos. Sabiam a que Deus eles serviam e como Deus lutava pelo seu povo. Muitos chegaram a tornar-se judeus. Mas como assim? O que aconteceu de fato que isso aconteceu? Os judeus se armaram, ficaram prontos para aquele dia, poderiam defender a si mesmos, sua família e seus bens. Ninguém poderia espoliar os judeus. Porém, Deus havia dado a eles uma arma muito mais poderosa do que suas espadas, pois, entre aspas, o temor dos judeus havia caído sobre eles. Era um temor enviado por Deus no coração dos gentios para evitar que eles lutassem contra o seu povo. Foi esse mesmo medo que Deus colocou o terror, nas nações quando Israel saiu do Egito. Deus colocou temor, medo e terror no coração das nações quando Israel saiu do Egito e avançava para a terra prometida. O povo tremia diante dessa notícia e se angustiavam. Raabe disse aos 2 espias israelitas que o temor ou pavor dos israelitas havia paralisado as nações em Canaã. No dia da matança, aconteceu o contrário do que esperavam. Os judeus, sim, se defenderam, se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e maiorais que ouviram falar de Mardoqueu e temiam, pois ele se tornou o segundo depois de Assuero. Veja bem, os judeus não expoliaram aquelas pessoas que perderam a sua vida. O decreto dizia apenas que ele podia se defender. No primeiro dia, em Susa, no dia 13 de Adar, foram 500 mortos. No segundo dia, no dia 14, porque a luta não foi um dia só, foram mais 300. Então foram um total de 800 pessoas em Susa que perderam sua vida e que quiseram atacar os judeus. E em todas as 127 províncias, 75 mil foram mortos pelos judeus. E os historiadores dizem que a população da época era aproximada de 100 milhões de pessoas. Sabe o problema da igreja de hoje? Não há temor diante dos olhos das pessoas. Ao contrário, zombam de nós e zombam de Deus. A falha é nossa. As pessoas não veem nada em nós que os faça temer a Deus. E nem têm a certeza que Deus realmente esteja em nosso meio, que Ele é o nosso guardião. Ao invés do mundo temer o povo de Deus, somos nós
que tememos o mundo e nos igualamos a eles. Não sabemos mais diferenciar o povo de Deus. No tópico 2, nós vamos falar sobre a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro ponto, a comemoração dos judeus. Que isso sirva de lição para nós e aprendizado. A festa de Purim foi uma festa instituída por Deus, mas instituída por Mardoqueu. É relembrar os grandes feitos de Deus em nossa vida. Infelizmente, não relembramos ou comemoramos os feitos de Deus em nossa vida, nem os grandes livramentos e nem as nossas conquistas. Eles escolheram o dia 14, pois também nesse dia se defenderam dos ataques, no dia 13 e 14 de Adar. Mas o dia 14 foi o dia escolhido. Mas a festividade deles hoje acontece realmente em 2 dias. A comemoração era para que as novas gerações lembrassem dos feitos passados e dessem o devido valor aos benefícios que as gerações passadas lutaram e sacrificaram para ter o que temos hoje. Você acredita que tem pastores que sentem ciúmes dos pastores antigos e das suas conquistas? Pouco se fala em Gunnar Wingre, Daniel Berg, pioneiros das Assembleias de Deus. Pouco se fala do avivamento da Rua Azusa. Você conhece a história da sua igreja? Quem foram os verdadeiros pioneiros aí que lançaram a primeira pedra fundamental, que levaram o evangelho na sua cidade? Será que realmente nós passamos isso para todas as gerações, para que eles não se esqueçam dos livramentos e das conquistas que Deus deu a seu povo? A festa judaica do Purim é deles, né? Dos judeus. Mas nós cristãos devemos também nos alegrar pela vitória que a nação judaica teve no passado. No ponto 2, a carta e o decreto de Esther. Uma mulher que lutou pelo seu povo. A princípio, seria uma comemoração de 2 dias do povo. Mas havia uma certa divergência entre eles quanto à data da celebração. Entretanto, depois da carta de Esther, uma carta apaziguadora, se tornou um decreto real, a instituição da festa de Purim, comemorada em 2 dias, 13 e 14 de Adar. Entrou para o calendário judaico e é comemorado até os dias atuais. Devemos passar adiante às nossas gerações futuras o que Deus tem feito por nós e nossos pais. Senão morreremos de apatia e ignorância e a nossa história se encerrará aqui. No ponto 3, a exaltação de Mardoqueu. Muitos querem somente a exaltação, não querem viver o processo que ele viveu e promover a paz que ele promoveu. Foi exaltado por Assuero quando Esther revelou seu parentesco. Depois ele foi elevado a segundo no reino, primeiro-ministro, recebendo o anel que outrora pertencera a Amã. Ele foi um homem público, exemplar e próspero em tudo que fez, principalmente por trabalhar em prol do seu povo. Quem dera que nossos políticos cristãos assim fizessem, trabalhassem em prol do reino de Deus e não apenas dos seus interesses partidários. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus e não para a nossa glória. No último tópico, nós vamos falar, no terceiro tópico, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Nós fomos chamadas para isso, para termos importância nesse mundo, desempenharmos bem o nosso papel. Não somente a mulher tem essa chamada de ser relevante, mas o homem também é chamado para o mesmo fim, ser relevante no mundo. Primeiro ponto, uma mulher notável. Nem todas as mulheres
terão a mesma chamada de Esther, nem chegaremos perto. Entretanto, nenhum papel que somos chamadas a desempenhar é irrelevante. Todas nós somos importantes no reino de Deus, independentemente do nosso ministério no reino. Tanto Esther quanto Mardoqueu desempenharam um papel importante no Império Persa. Nenhum foi mais importante do que o outro. Assim, homens e mulheres, todos somos importantes no reino de Deus. Uns com mais responsabilidades e outros com menos. A mulher não precisa querer ocupar o cargo que pertence ao homem para ser importante. Um depende do outro. O marido, que é pastor, ele não é mais importante do que a sua esposa, pois sem a cooperação dela, o seu ministério pastoral será um fracasso. Eu não preciso ser pastora para aconselhar, ensinar e falar de Deus, mas é uma responsabilidade e chamada feita ao homem. É uma carga muito pesada para uma mulher. Já temos responsabilidades demais no reino de Deus. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável, respeitada profundamente por todos. E mais, ela respeitava seu primo e pai adotivo Mardoqueu. E ela honrava demais o seu marido, o rei Assuero. E nem por isso deixou de ser a rainha Esther. Nós, mulheres, devemos entender o propósito de Deus em nossas vidas. No ponto 2, a banal guerra do sexo. É uma guerra desnecessária e inútil. A mulher nunca será como o homem e vice-versa. Mesmo que ela se esforce e lute para isso, nunca seremos. Se aceitarmos humildemente o papel que Deus nos deu para desempenhar, seremos muito felizes, muito mais felizes. Não se deixe levar pelo feminismo, que instila ódio e aversão entre homens e mulheres. Feminismo e machismo nunca deram certo. E no reino de Deus não há essa divisão. Não há homem machista e mulher feminista. Deus fez macho e fêmea, e cada um com seu papel. Doa isso a quem doer. Você acredita que Deus é afetado com essas ideologias demoníacas? Claro que Deus não é afetado por isso. A santidade de Deus, ela é intocável. Quando ele chama homens e mulheres, os chamam para serem relevantes no mundo. Nós, mulheres, temos muito a contribuir com o reino de Deus e com a sociedade, apenas sendo aquilo que fomos chamadas para ser. No ponto 3, o contexto cristão. Nós estamos falando aqui da Bíblia, agora nós vamos falar das mulheres, né? No contexto cristão. Inúmeras mulheres são citadas na Bíblia, umas que realmente fizeram a diferença e outras não. Mas além dessas mulheres, houveram mulheres que se destacaram na história da igreja. O comentarista ele cita algumas mulheres que fizeram história no reino de Deus. Não teremos espaço aqui para comentar sobre todas elas. E assim, nem é falado muito sobre elas. Então a gente tem que realmente fazer pesquisa. Algumas aqui, é claro que nós já conhecíamos, mas a maioria nós não conhecemos. Se você quiser fazer uma pesquisa mais longa e extensa sobre essas mulheres, você, professor ou professora, tem a liberdade de fazer isso. Eu vou comentar apenas sobre algumas e outras eu vou apenas citar o nome, porque senão minha aula vai ficar muito longa para falar sobre essas mulheres. Então, vou dar uma pincelada bem de leve aqui sobre elas. Então, ele fala sobre Catarina von Bora. Ela foi uma ex-freira que converteu, ouvindo os ensinos de Martinho Lutero, fugiu, tornou-se esposa dele, que era 26 anos mais velho. Não deixou nada escrito, além de uma carta pessoal e algumas comerciais. No entanto,
ela teve um papel de destaque na Reforma Protestante e participava das conversas mantidas por Lutero. Susana Wesley. Quem nunca ouviu falar de John Wesley? Não é de admirar que essa mãe, que tão frequentemente orava e dizia, entre aspas, dá-me graça, ó Senhor, para ser uma cristã verdadeira. Essa deve ser a nossa oração diária. Que ela tenha produzido um grande cristão, como John Wesley. E ela dizia, ajuda-me, Senhor. Ela orava a lembrar que religião não é estar confinada à igreja ou a um cômodo, nem exercitar somente oração e meditação, mas é estar sempre na presença de Deus. Sarah Calley. Sarah participou da organização de Salmos e Hinos, o primeiro hinário evangélico brasileiro, usado pela primeira vez em 17 de novembro de 1861 na Igreja Evangélica Fluminense. Muitos dos hinos ali contidos foram produzidos em colaboração com seu esposo ou são da sua exclusiva autoria, totalizando cerca de 200 hinos. Em 1867, Sarah fundou uma classe especial na Igreja Evangélica Fluminense para jovens de ambos os sexos. Estudavam biografias de vultos bíblicos, cantavam hinos e oravam. Corrie ten Boom. Nome difícil, né, gente? Assim ela ficou conhecida. Era uma escritora e resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1967, ten Boom foi honrada com a inclusão de seu nome nos Justos entre as Nações pelo Estado de Israel. Ruth Graham, quem não conhece Billy Graham, não é mesmo? O papel significativo de Graham no ministério de seu marido foi reconhecido em 1996, quando ambos foram agraciados com a medalha de ouro do Congresso, numa cerimônia especial na rotunda do Capitólio dos Estados Unidos da América, em Washington. Filha de missionários e esposa de Billy Graham. Agora vamos falar no contexto assembleiano. Quem não conhece a nossa irmã Celina Albuquerque, a primeira pessoa a ser batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, em 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram a doutrina do batismo com o Espírito Santo para o Brasil. Foi uma heroína na propagação do Evangelho e lutou bravamente em defesa dele. E tantas outras que não teremos tempo. Seria muito bom se nós tivéssemos tempo de falar sobre cada uma delas e a sua importância no contexto das Assembleias de Deus. E aqui ele cita Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wingren, quem não sabe quem é ela, né, esposa de Gunnar Wingre, Signe Carlson, Elizabeth Nordelante, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa. Confesso que não pesquisei sobre elas, mas se você tiver tempo em sua escola, pesquise sobre elas e leve algo, né, de importante, de relevante dessas mulheres para a sua classe. Talvez não façamos história como Ruth, como Esther, como essas mulheres citadas aqui, porém tudo o que fizermos para o reino de Deus não estará registrado no Wikipédia ou em outros livros, mas no livro das obras celestiais. Portanto, continue trabalhando, esperando a sua recompensa no céu. E oremos pelas mulheres que brilham na causa do Evangelho pelo mundo. Amém? Espero que você tenha gostado. Estamos encerrando este maravilhoso trimestre. Já estou até com saudades de falar de Esther e de falar de Ruth, de falar de Mardoqueu, de falar de Boaz, de falar de Noemi. Mas no próximo trimestre nós teremos um tema maravilhoso. E com a ajuda do Espírito Santo,
nós estaremos aqui no próximo trimestre também, falando das lições bíblicas e da palavra de Deus. E eu te encontro aqui na nossa primeira aula do nosso último trimestre do ano de 2024, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos vocês. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreva no meu canal.